Olá, hoje vamos falar no mundo das marcas, vamos falar em publicidade e propaganda. Meu convidado de hoje é honesto, leal e muito perfeccionista. Natural de Canoas, o filho do seu João e da dona Geni, é formado pela Faculdade de Belas Artes de Novo Hamburgo e em Relações Públicas. Casado com a Roseli, o pai do Regis e da Aline é diretor da mais antiga agência de publicidade em operação no Rio Grande do Sul, a New PS. O vovô da Isabela leva uma vida regrada, detalhista, mas sem abrir mão de um bom vinho, um bom filme e momentos com a família. Hoje teremos uma conversa de peso com Pedro Enio Schneider. Seu Pedro, seja muito bem-vindo para essa conversa de peso. Obrigado. Um grande prazer receber o senhor aqui e poder contar um pedacinho dessa história, né? É um prazer, vamos lá. Não tenho nenhuma ambição de esgotar qualquer assunto aqui, porque uma história de mais de 50 anos dedicados à comunicação, à publicidade e propaganda, não se tem como contar em alguns poucos minutos. Podemos continuar amanhã, depois da manhã. Vai ser sempre um grande prazer. Como é que tudo começou para ti? Natural de Canoas. Canoas. E veio parar como em Novo Hamburgo? Olha, eu nasci em Canoas, mas meus pais moravam aí num sítio perto de Sapiranga e me colocaram como interno no Colégio São Jacó. E com 12 anos eu fui interno. Ali eu aprendi muito sobre arte, sobre envolvimento com a arte, apoiado pelo irmão Nilo, uma grande figura que tinha sempre nessa região aqui. E ali eu fui crescendo no colégio e me infiltrei no Belas Artes como pintor livre. Hoje em dia, não sei se ainda existe aqui, mas tinha pintura livre no Belas Artes. E eu fui trabalhando, pintando, estudando, trabalhando. Eu com 14 anos, eu já fiz exposição de quadros em vários lugares e assim eu fui crescendo. Aí com 17 anos, eu fui fazer um curso em Porto Alegre, na Escola de Belas Artes, porque haviam me convidado naquela época, uma agência de Porto Alegre, porque precisava de um ilustrador. Naquela época não tínhamos ainda uma fotografia colorida de boa qualidade. Então, quando a gente precisava fazer uma ilustração para um anúncio, tinha que fazer à mão. Estamos falando aí do final dos anos 50, começo dos anos 60. É, por aí, começo de anos 60, né? E eu fui trabalhar numa agência que chamava-se Standard Propaganda como ilustrador e eu desenhava especificamente aquelas geladeiras com a porta aberta, cheia de garrafa de Coca-Cola, melancia, essas coisas desse tipo assim. Propaganda o quê? Da Frigidaire? Não, da Steigleder e da Admiral. Pô, essa marca... Admiral, era uma marca muito famosa no Brasil inteiro. Depois eu evoluí, fui trabalhar desenhar automóveis e coisa, e fui trabalhando. Aí um dia resolvi vir para Novo Hamburgo, porque meus pais já estavam então morando aqui, eu já tinha me organizado bem na Escola de Belas Artes, e na Escola de Belas Artes tem um fato importante, eu tive um professor na Escola de Belas Artes por um período curto, mas enfim foi um guru para mim. E que todo mundo aqui que é católico deve conhecer. Chamava-se Aldo Locatelli. Olha só, um grande artista. Que pintou a igreja de matriz a Catedral de Novo Hamburgo, pintou a Catedral de Caxias do Sul, pintou os painéis no aeroporto ali em Porto Alegre. Enfim, foi um grande artista na época e eu aprendi muito com ele. Mas aí eu me dediquei à propaganda. Nesse meio tempo eu fazia esporte também e tal, estava sempre metido nessas coisas. Mas a propaganda em si me absorveu muito. E eu vim para cá, para Novo Hamburgo, porque estava mesmo explodindo a época da exportação. E o mercado estava indo bem do sapato e precisava de alguém que criasse caixinhas de sapato, material de ponto de venda, essas coisas assim, que aqui na cidade não tinha ninguém para fazer isso. Ninguém.
Então eu vim para cá. Quem é que eram as agências que atendiam? Quais agências? Porto Alegre atendia esse mercado? Ou eram Que as próprias atendia. tipografias que acabavam fazendo tudo, assim? Não, tinha agências que vinham de Porto Alegre para cá, mas era uma ou duas só. Né? E essa foi uma percepção que tu teve de um mercado de me fixar aqui e começar a trabalhar esse mercado. Então eu fazia as embalagens. A primeira, antigamente os calçadistas colocavam o sapato dentro de uma caixa de papelão revestida de papel branco com um rótulo na frente. Isso era o padrão. Era Adams, era qualquer um aí. Uma coisa muito básica. Básica, né? Aí eu vim para cá e estudei um assunto dizendo, poxa, mas se vocês vão ter um papel, faz o fechamento da caixa, por que não enfeitar essa caixa? Por que não imprimir esse papel? Por que não faz a caixa toda bonita? Já que vai revestir igual, vamos fazer bonito. E aí fiz umas ideias que foi muito bem aceita, né? E para quem eu fiz as primeiras embalagens foi para o Rui Chaves e para o Strasburger de Campo Bom, Cláudio Strasburger. E eu tinha um amigo... Exportavam muito calçado. eu tinha um amigo aí que era o... Já era modelo de exportação. Né? Que era o José Maria Carrasco, que era muito nosso amigo. Ele fazia modelo de sapato para as indústrias e eu fazia as artes, né? E assim foi crescendo. Aí veio o jornal NH, a gente se envolveu com a mídia local, com as lojas locais, e fomos fazendo publicidade e tudo, e fomos crescendo nessa área, né? E mais tarde, uns 5, 6 anos mais tarde, é que começou a surgir as agências de propaganda. Mas eu, para conseguir fazer uma agência com gente trabalhando, eu tinha que ir lá para o Belas Artes, onde eu estudei, onde fiz todos os cursos, né? Essas alturas eu já estava perto dos 20 anos, já com 20 e poucos anos, e consegui no Belas Artes artistas que trabalhavam lá, ensinar eles a desenhar, a fazer um anúncio, essa coisa assim, porque não tinha ninguém. Eu tinha que desenhar, fazer a arte final dos anúncios até às 6 da tarde, aí e até de noite às vezes, né? E de manhã eu pegava o trem, ou carro motor aqui, isso não é do teu tempo. Carro motor. O carro motor, era um ônibus em cima dos trilhos, ia para Porto Alegre, fazia os clichês da época, trazia para cá para fazer os anúncios do jornal e imprimir no jornal NH. Então era essa a rotina que a gente levou por muito tempo. Material gráfico de qualidade, a cores que se fazia, era lá na Editora Palotti, na época, em Santa Maria. Já era referência. E não tinha Porto Alegre, era em Santa Maria. Eles ainda têm, acho que a editora lá também. Lá sim, muito forte lá em Santa Maria, muito forte, tá? Que é dos padres, né? Que é dos mesmos padres, né? Então assim, era uma época complicada, difícil. Tu imagina ir para Santa Maria em estrada sem asfalto. Estavam abrindo as estradas, né? Era terrível, né? Mas enfim, vencida essa batalha, né? A gente foi... Mas para ter um acabamento melhor no resultado do cliente que queria se destacar do mercado. Que queria se destacar, exatamente. Então eu fui desbravando esse mercado e fazendo tudo isso acontecer. Pulando um pouco no tempo, nós trabalhamos na década de 60, 70, crescendo bastante com várias marcas no mercado, muito boas, indústria de calçados boas, que eu exemplo, uma das marcas que é o calçado Czarina, que foi uma referência nacional, o Rui Chaves, que foi uma referência nacional também, até nem nacional, internacional. Né? Rui Chaves, eu acho que foram os maiores calçados, né? Foram os precursores do calçado. Sim. O Rui, tu falaste do Carrasco também. Né? O Carrasco era um modelista, né? Mas era um cara que vendeu visão daqui para lá. Tivemos outros envolvimentos com empresas alemãs, tipo a ferramenta Gedore de São Leopoldo, que se instalava em São Leopoldo. Nós ficamos com eles trabalhando muitos e muitos anos, né? E depois outras empresas que vieram para cá, a Barmag, empresas alemãs de máquinas. E nesse meio tempo, como o mercado aqui nunca foi assim estável sempre tinha uns altos e baixos, eu saí daqui para visitar outras empresas em Caxias do Sul, por exemplo. Uma das empresas de Caxias do Sul, que foi meu cliente por muitos e muitos anos, era a Madesat.
maior indústria de fabricante de casas pré-fabricada da América do Sul. Trabalhei lá para Madesat, para Guerra, aquela frase que tem nos caminhões atrás, guerra é paz na estrada. Aquilo é uma frase nossa. É tua? É minha Olha frase. só. É minha frase, né? Que acompanha a vida de qualquer pessoa que esteja na estrada hoje, né? Porque não tem como tu cruzar por um caminhão e não enxergar aquela frase. Então assim, em Caxias do Sul eu trabalhei para muita gente, Malhas Petenati, enfim. O que ocorreu nos tempos em que a gente deixou de trabalhar foram as situações econômicas que o Brasil atravessou e muitos pisaram no freio, muitos, inclusive, e depois se recuperaram, né? Mas estão todos hoje aí. Então é o seguinte, essa trajetória foi difícil, uma trajetória de tentar buscar o negócio longe, buscar o negócio para sobreviver no mundo da propaganda cada vez mais complicado, porque as pessoas, na verdade, na década de 60 até 80, 90, as pessoas industriais, eles não tinham uma consciência de anunciar. Eles não sabiam que fazer um anúncio era um retorno. Eles achavam que fazia uma despesa. Então, como hoje ainda muitos pensam... Pois dizer, tem gente que acha que não saiu da década de 70, né, Pedro? Ainda estão lá. Então, é o seguinte, então eu tinha que ensinar isso, né? Participava de tudo que era curso. Eu fiz um curso de marketing na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, onde eu tinha aula sexta, sábado e domingo. Durante um ano inteiro, eu ia para lá toda sexta, sábado e domingo. Durante um ano. Eu consegui antecipar o curso. Era um curso especial para gente que não morava em São Paulo. Então eu pegava um ônibus, passava sem dormir a noite inteira, entrava direto na sala de aula, saía da sala de aula, entrava no ônibus, vinha... Para segunda de manhã tá aqui. Tá aqui em casa, né? Então eu fiz todo esse sacrifício. E quando chegou ali na época de 90, tudo era feito à mão, né? Não sei se você se lembra que todas as agências tinham um estúdio de criação, com um monte de profissionais desenhando. Para te fazer um anúncio, levava um dia para fazer o layout, né? Levava 2 dias para fazer uma arte, isso tudo era complicado, né? E aí eu tinha um cliente na época que vendia compressores estacionários, chamava-se Ingersol Rent, né? E ele tinha a matriz da empresa era nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, né? Aí um dia nós fomos para lá e ele tinha um folheto, dizia, eu quero fazer esse folheto no Brasil. Eu disse, mas não dá para fazer no Brasil, não tem tecnologia para fazer esse tipo. Aqui eles fazem num computador. Eu disse, pô, como é que é isso? Tal. E procurei me interessar sobre a história da computação gráfica e fiquei encantado e fui lá, traduzimos o folheto para o português, trouxe para cá, mas ele me deram um endereço. De lá nós passamos no endereço do fabricante dos equipamentos, que era de pré-impressão, e eu já vim de lá meio engatilhado para comprar um negócio daqueles, né? Quando chegamos aqui, ele disse, olha, vamos ter uma feira em São Paulo, nós vamos botar um equipamento desse em demonstração, que era um computador, na época se trabalhava com um XP 250, mais ou menos, não sei se quem está ouvindo está lembrando dessa fase, e eu trouxe veio dos Estados Unidos, um HP 500 HP, né? Uma impressora laser de 1800 dpi a impressora laser. Hoje, nós para imprimir uma coisa de alta qualidade, 300 dpi chega. Lá nos Estados Unidos eles imprimem acima de 1000 dpi, com 7 cores cada vez que passa na máquina. Então, por isso que as impressões ficam de cinema. Quando tu olha uma revista americana, uma revista onde tem propaganda de perfume, de moda, é uma coisa de louco. Aqui não... Dá vontade. Mas aqui já se consegue fazer isso hoje. Aí então era um conjunto, era um scanner, um computador, né, e a impressora laser, trouxe para cá, e ensinei as pessoas a trabalhar, consegui levar gente daqui para São Paulo para o representante ensinar a trabalhar.
E assim foi, e aí nasceu a computação gráfica no Rio Grande do Sul como pioneiro. Como pioneiro em tantas coisas. A gente precisa ir para um breve intervalo e eu quero saber como é que foi essa sequência de ser um pioneiro e de formar tanta gente no mercado como é esse do Vale dos Sinos. Nós vamos conversar sobre isso logo depois do nosso intervalo, hoje com o diretor da New PS Propaganda, Pedro Schneider.